tarde, vamos lá. Bora lá. Boa tarde. Boa. Vamos lá. Vamos começar a falar de máquina assíncrona agora. Tá? É basicamente um parêntese, assim, essa aula de hoje e a próxima, tá? Mas enfim, tá na ementa para descobrir. Né? Por mim, a gente podia só pular. Mas enfim. Então vamos lá. Presta atenção aqui, tá? Porque eu vou começar falando de um assunto que vamos chamar assim, é um detalhe do que a gente tem feito até agora, tá? De coisas combinacionais, é um detalhe, só que é um detalhe altamente relevante para a história das máquinas assíncronas, porque você precisa considerar esse detalhe, tá? Tem a ver com temporização do circuito, tudo bem? Quando a gente estava fazendo uma máquina síncrona, presta atenção aqui, tem um evento de sincronia que caracteriza a máquina síncrona, certo? Pode, por exemplo, a gente projetou aqui para ser a subida do clock, de um sinal que a gente chama de clock, normalmente. Né? Beleza. Aí dá uma olhada só, imagina que o sinal de clock desceu aqui e tal, subiu aqui. Aí tem dois eventos de sincronia escritos aqui, né? Um deles aqui, um deles aqui. Aí a gente projetou a máquina síncrona da seguinte forma. Quando acontece o evento de sincronia, nesse instante de tempo, a máquina analisa duas coisas. Ela olha o estado atual e ela olha o estado das entradas naquele instante e decide o que fazer, certo? Tudo bem? E aí ela fica lá quietinha na dela. Tá? Durante todo esse tempo aqui, ó, daqui até aqui. Quando acontece outro evento de sincronia, ela faz de novo o mesmo processo. Ela olha o estado atual, olha as entradas naquele instante ali, decide o que fazer e faz. Tudo bem? E aí ela fica paradinha pelo tempo que for, até o próximo evento de sincronia. Tudo bem? E aí repara uma coisa que está acontecendo aqui. Eu estou dando para a máquina todo esse tempo aqui para ela fazer a função dela. Para ela executar isso. Olha, decide o que fazer e faz. Eu estou dando esse tempo todo que eu vou chamar de ΔT aqui, para ela de fato fazer o que ela tem que fazer. Certo? No meio tempo aqui eu não me importo com o que ela está fazendo, desde que ela chegue no resultado certo. Tudo bem? Eu me importo com o que acontece aqui e aqui. E eu deixo a máquina livre para estabilizar esse meio. Nesse meio dos dois eventos de sincronia. Tudo bem? Esse aqui é o comportamento da máquina síncrona. Tá? Por isso que a máquina facilita a coisa. A máquina assíncrona não tem um evento de sincronia. Ela não se importa com o evento de sincronia. Mudou a entrada, ela vai mudar de estado. Mudou a entrada, ela vai mudar de estado. Tudo bem? E aí o que acontece? Toda hora que mudar a entrada, muda de estado. Mudou qualquer coisa nas entradas, muda de estado. Tudo bem? E aí o que acontece aqui nesse meio passa a ser importante. Porque agora eu não quero que a máquina... Tipo assim, o que ela faz aí no meio passa a ser relevante. Porque para mudar de estado é a mesma coisa. Tá? Se mudar as entradas, muda de estado. Mas se mudar de estado, muda de estado. Tudo bem? E aí, se nesse meio do caminho tiver algum tipo de instabilidade, aí, algum transitório, tá? Tanto nos estados, ou principalmente nas coisas que definem os estados, nos sinais que definem os estados. Se tiver algum transitório, esse transitório vai forçar a máquina a mudar de estado de novo. E não é normalmente o que a gente quer que aconteça. Tudo bem? Então a gente precisa se preocupar com a temporização da máquina para ela ser, vamos chamar assim, estável. Tudo bem? Pergunta. Todos os flip-flops são máquinas assíncronas, na verdade. Aí o quê? Quando a gente fez a máquina síncrona, o que eu falei para vocês? Como é que foi o que a gente fez? Tinha uma lógica de próximo estado, que é entre as entradas e entre o estado. Aí ela produz os dados que vão para os flip-flops, certo? E aí tem uma lógica de saída, que gera as saídas, e volta aqui, não é assim? Aí de onde que vem a memória da parada? De onde que vem a sincronia da coisa? Vem do fato de eu estar usando o flip-flop, que é uma coisa síncrona. Só que o flip-flop não tem flip-flop lá dentro, né?
A gente vai analisar aqui o flip-flop de novo. Não tem flip-flop lá dentro. Tinha portas lógicas só, não é? Lembra que a gente fez a realimentação e tal? A gente vai ver de novo aqui ela. O flip-flop é uma máquina assíncrona. Que a gente usa para fazer as máquinas síncronas. É doido, né? Tudo bem? Tecnicamente... Hã? Vocês ficaram até meio assim... Caralho, é mesmo, né? Hã? Não tinha... Não é do diabo não, cara. Esse aqui é muito bonito. Vamos por partes. Relaxa. Vamos por partes. Tudo bem? Máquinas assíncronas, elas são feitas... Basicamente, a gente faz detectores de pulsos com elas. Detecta algum pulso, aconteceu alguma coisa. Algum pulso, tá? Por exemplo, eu não quero, no flip-flop, detectar quando é que aconteceu uma borda. Eu posso pensar que a borda é um pulso e aí eu faço uma máquina assíncrona que detecta aquela borda ali. É o que eu vou mostrar para vocês. Vai reprojetar o flip-flop, tá? Eu estava vendo uma discussão outro dia aqui, com um professor visitante aqui, veio aqui dar uma palestra, não sei o quê, que falando que meio que o futuro, não sei o quê, é projetar máquinas assíncronas. Tipo assim, grandes, máquinas mais modernas são assíncronas. Eu tendo a discordar fortemente dessa afirmação, tá? Assim, eu entendo um pouco o que ele está falando, mas eu tento discordar fortemente. Por quê? Se eu tenho um monte de máquinas, que se comunicam de alguma forma para fazer alguma tarefa, e eu digo que todas elas são máquinas síncronas, porque é assim que a gente projeta elas, todas elas projetam assim, tá? Ó. Lógica de próximo estado, um monte de registradores que são síncronos, e a lógica de saída. Cada uma delas é assim, então cada uma delas é síncrona. Tá? O fato de cada uma delas ser síncronas, mas elas conversarem entre si meio que sem um sinal de sincronia, eu posso até chamar o conjunto todo de assíncrono. Mas é uma coisa diferente do que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Isso aqui tem mais a ver com concorrência, paralelismo, do que, de fato, fazer a máquina assíncrona como eu vou mostrar. Tá? Então, assim, eu tendo a discordar fortemente. Agora, tem coisas que acontecem nas máquinas síncronas aqui pra gente que são, de fato, eventos assíncronos. E a gente quer que as máquinas respondam a eles. Por exemplo, estou com o computador aqui na minha frente. Estou com o iPad aqui na minha frente, certo? O computador está aqui na minha frente, ele está executando aí o que é que tem que executar esse software. Ele está lá fazendo as tarefas dele. Quando eu aperto alguma tecla no teclado, eu gostaria que ele parasse e fosse lá responder ao evento do teclado. Quando eu aperto um botão no mouse, eu gostaria que a máquina, que aquele software parasse e respondesse, percebesse. Aconteceu ali, alguém apertou um botão. O que eu faço em resposta? Tá? Quando eu boto a caneta aqui e eu encosto na tela, eu gostaria que o software que está rodando aqui, vamos chamar assim, parasse o que está fazendo, percebesse que aconteceu um evento, que eu encostei alguma coisa na tela, e respondesse a esse evento. Só que repare, eu aperto o botão e eu não sei quando que é o clock da máquina. Eu boto aqui a caneta e eu faço alguma coisa e eu não sei quando que é o clock da máquina. E a máquina não tem como saber quando que eu vou encostar na tela, quando que eu vou apertar um botão. Então esses eventos desse tipo, eles são assíncronos por natureza. Eles não acontecem no clock. Eles acontecem. Eles não têm nada a ver com um evento de sincronia. Eles são literalmente assíncronos. Tá? A máquina não tem como adivinhar quando que eles vão fazer. Quando é que eles vão acontecer. Tudo bem? Então repare, não é como se a máquina aqui fosse totalmente síncrona e tal. Acontece coisas assíncronas. E aí vocês vão ver. Eu espero ver todos vocês lá em Sysmic no semestre que vem. Lá em Sysmic a gente vai estudar uma parada chamada interrupções ou exceções, que é um dos mecanismos do processador de responder esse tipo de evento assíncrono que aconteceu lá. Tem a ver bem... É o mesmo nome, né? É o mesmo nome, né? Assim, mas é bem diferente. Assíncrono significa que não responde a um sinal de sincronia. A um evento de sincronia.
Async, por exemplo, você está falando alguma coisa de JavaScript, aquelas coisas de React e tal, não sei o que, né? Então, por que o React tem esse nome, React? Porque ele tenta modelar uma coisa de um sistema assíncrono para você projetar como se fosse assíncrono. Que é, quando você clica no botão, acontece alguma coisa em resposta. Isso é um comportamento assíncrono. Quando você apertar um botão, acontece alguma coisa em resposta. A máquina reage às entradas. Isso é uma coisa assíncrona. Entendeu? Normalmente as coisas assíncronas são reativas. É meio que quase que sinônimo. Tudo bem? Enquanto que a coisa síncrona não é reativa. Ela age num momento específico. Entendeu? Acontece um momento específico, ela age. Ela é ativa. E ela não é reativa, ela não reage a alguma coisa. Ela ativamente vai lá e olha as entradas, olha o estado inicial e faz alguma coisa. Entendeu? Todo mundo bem? Então vamos por partes. Então vamos para frente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer um comentário aqui com vocês, que vai ser extremamente importante, é a história que a gente vai chamar aqui de riscos. Riscos. Do inglês hazard. Então, nunca gostei muito dessa tradução, mas é a tradução, tá? E aí tem dois tipos aqui que eu quero comentar com vocês. O primeiro é o que a gente vai chamar de risco estático. O segundo é o que a gente vai chamar de risco dinâmico. Os dois estão ligados com a temporização do circuito. Tá? Alguma coisa acontece porque as coisas demoram um tempo para acontecer. Os sinais demoram um tempo para ser processados pelas portas lógicas. Tudo bem? As duas coisas têm a ver com temporização. Tá? Então, presta atenção aqui comigo, pra vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada primeiro no risco estático. Tá? Estático é um pouco mais simples de entender. Vamos dar uma olhada num circuito específico. Vamos imaginar esse circuito aqui, ó. E nesse momento aqui, x, y, z, todo mundo entende essa notação. Se eu escrever a tabela verdade é assim, certo? Beleza. Então vamos imaginar essa máquina aqui, ó. Pá. Se eu fosse projetar essa parada aqui, falar do GEO que a gente estava fazendo até agora, falar assim, minimiza aí, faz o circuito para mim. Você ia fazer esse agrupamento e esse agrupamento, certo? Certo? E aí ia ficar alguma coisa assim, ó. Tá? Uma portinha lógica eu vou chamar aqui de A. Uma portinha lógica eu vou chamar de B. É soma de produtos, né? Então, como somos pessoas elegantes, a gente soma com NAND, certo? Hã? Todo mundo de acordo com isso? Então, a gente soma com NANDs. Aí eu tenho aqui, ó, x, y, z. Y, z. Aí vai entrar x, z barra. X, z barra, e o outro agrupamento é YZ. Certo? Beleza, pronto, tá feito. Aqui é a função f. Todo mundo bem? E aí eu quero analisar, presta atenção aqui, porque é o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer sempre que estiver tratando de máquina assíncrona. Tá? Quando estiver tratando de máquina assíncrona, a gente sempre vai analisar as transições quando só muda um bit de entrada. Repare que aqui tem 3 bits de entradas, né? Eu sempre vou analisar e vou pensar assim, se eu estou com a entrada 000 e eu quero ir para a entrada 011, eu vou falar assim, isso aqui mudou 2 bits. Então eu preciso parar e olhar, tá bom, como que eu chego do 000 e chego no 011? Ora, um primeiro caminho é mudar o bit da direita, depois mudar o bit do meio, certo? Tudo bem? E aí só mudou um bit de cada vez. Outro caminho é mudar o bit do meio e depois mudar esse bit aqui, certo? Então reparem que tem vários caminhos possíveis para mudar mais de um bit. O que a gente quer analisar é cada um desses passos aqui, ó. Por isso que eu vou olhar e falar assim, só me interessa mudanças de um bit cada vez. Porque aí eu nunca estou lidando com esse caso de, eu tenho 2 caminhos diferentes aqui. Sempre só tem uma opção. Tudo bem? Tá? Eu vou chamar esse tipo de análise de modo fundamental. Tudo bem? Modo fundamental quer dizer, só muda um bit cada vez nas entradas. Todo mundo ok? Beleza. Eu quero analisar essa transição aqui específica, tá?
nesse caso aqui, de XYZ, para XYZ barra, que é bem aqui, ó, no mapa de Carnot. Dessa célula, indo para essa célula. Daqui para cá. Todo mundo tá vendo? Olhando no diagrama, percebam que eu estou saindo de uma situação onde a saída é 1 e eu estou chegando numa situação onde a saída é 1. Então, vocês concordam comigo que o meu comportamento esperado para F é, se eu plotasse F, era para ficar assim 1 o tempo todo, certo? Todo mundo bem? Isso é o que a lógica está me falando. Tá todo mundo comigo? Tá comigo ainda, filho? O que que você não tá comigo? Uai, eu tô, ó, com essa entrada aqui, a saída é quanto? Quanto? Não, mas qual o número que está dentro da célula? 1, certo? Aí eu mudei a entrada daqui para cá. Aí agora eu fui para cá, não é? Quanto que é a saída? 1. Então, quanto que é para ficar a saída lá? Imagina que eu estava com a entrada aqui. 1. E aí, nesse instante de tempo aqui, eu mudei para 0. E deixei assim, 0. Você concorda comigo que naquela bordinha ali que mudou a entrada, o circuito vai recalcular a saída, né? Porque mudou as entradas. É combinacional. Pega a entrada, se mudou a entrada, muda a saída. Era 1 aqui, virou 1 aqui, certo? Todos concordam comigo que isso tem que acontecer, né? É a lógica que está falando isso, certo? Tá bom. Agora vamos dar uma olhada, incluindo a ideia de tempo. Quanto tempo as coisas demoram para acontecer. Todo mundo bem? Ótimo. Então eu quero plotar aqui com vocês os dados aqui, tá? Vou plotar aqui, ó, x, y, deixa eu deixar de um jeito que dê para ver o circuito. Aliás, já sei. Vou apagar isso aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó, x, y, z, são as 3 entradas. E aí eu vou calcular a saída, considerando que a portinha A é mais rápida que a B. Porque nada me garante que as duas calculam as coisas ao mesmo tempo, né? Imagina que aquela que eu marquei de A pode ser um pouquinho mais rápida que a B. Afinal, elas são meio diferentes, né? Lá, tem uma entrada diferente da outra. Certo? Então assim, eu posso pensar, esse daqui pode ser que seja um pouco mais rápido. E eu vou calcular o outro caso, que é a B é um pouco mais rápida que a A. Pode ser? E aí vamos ver o que acontece. O que eu quero que aconteça, o que a lógica está me falando é isso. Mas agora eu estou introduzindo uma informação nova. Uma das portinhas lógicas é um pouco mais rápida que a outra. O quanto mais rápido não me interessa aqui exatamente o número certinho, tá? Me interessa o comportamento qualitativo, pra vocês entenderem a coisa. Tá? Mas inclusive dá para calcular tudo isso. Então eu estou com x igual a 1 o tempo todo, y igual a 1 o tempo todo, e eu estou com z igual a 1, em algum momento vira 0 e fica assim, certo? Beleza. Todo mundo bem até aí? Tá bom. Olha lá. Nessa situação aqui eu tenho x, y, z. Vocês concordam comigo que... Vê se vocês concordam comigo que aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Na portinha de baixo, 1 e 1 dá 1, então aqui tem 0. Na portinha de cima tem 1, e aí ela está vendo barrado, então tem 1 e 0, que dá 0, barrado dá 1. Então quer dizer que a de cima está 1 e a de baixo está 0, certo? Vocês concordam comigo? Tá. Por esse motivo, a saída está 1, certo? Porque 1 e 0 é 0, barrado dá 1. Antes da transição, né? Então, nos dois casos aqui está 1, aqui está 1. Beleza? Agora vamos ver o que acontece depois da transição.
E aí, no primeiro caso, eu estou considerando que a portinha A calcula antes da portinha B. Tá? Beleza. O que aconteceu? A entrada Z mudou de 1 para 0. Esse roxo, dá para ver? Tá ruim, né? Amarelo, melhor, né? Hã? Melhor. Certo? Aqui mudou para 0 e aqui mudou para 0 ao mesmo tempo, que é o mesmo fio. Isso não tem conversa. Tá? O fio, vamos pensar que é instantâneo. Mas a portinha de cima calcula primeiro. Tá entrando na portinha de cima 1 e 0. Aí o 0 tá vindo barrado, então é 1 e 1 dá 1. Esse 1 virou 0. Certo? Aí repare que tá 0 e 0, que dá 0. Hã? Dá 0 e 0. Calma. Não, é isso mesmo. 0 e 0 dá 0, barrado dá 1. Então aqui a saída continua 1. Não pulei ainda, não pulei. Vou considerar o B ainda. Porque eu ainda não olhei o que o B fez. Tô olhando assim, a saída A mudou, e aí deixa eu ver o que acontece na saída. Tô propagando a parada até a saída. Eu tô pensando assim, o A terminou e o B ainda não fez o cálculo dele. Aí eu tô calculando a saída. Aí tá dando 1. Vamos por partes. Tá? Então, o que eu tô falando? Ficou aqui um tempinho 1. Agora eu vou olhar o que o B fez. Passou um pouquinho de tempo, eu pensei, não, beleza. Aí o que o B tá fazendo? O B tá entrando 1 e 0, que dá 0. Barrado aqui vai para 1. Aí tá entrando 0 e 1, que dá 0. Barrado dá 1. Então esse 1 que estava lá, fica lá, e essa coisa fica assim. Certo? Comportamento que eu gostaria, né? Que é o que eu estava esperando, o que a lógica me falou. Todo mundo bem? Mas e se acontecer ao contrário, se a portinha B for mais rápida? Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Como é que estava antes? Aqui estava 1, aqui estava 1, aqui estava 1 e aqui estava 0, não é isso? E aqui estava 1. Tá bom. Agora eu vou fazer de vermelho. Aqui virou 0, aqui virou 0 ao mesmo tempo. Aí o B vai calcular primeiro agora. Vou pensar que o B é mais rápido. O B está fazendo 1 e 0 dá 0. Aqui sai 1. 1 e 1 dá 1. E aqui virou 0, certo? Então passou um tempinho aqui, calma. A coisa virou 0, certo? Aí o A vai calcular. O A está vendo 1 e 0, só que ele está vendo 0 barrado, então dá 1 e 1. Dá 1, barrado dá 0. Aí aqui mudou para 0. Aí a saída agora está vendo 0 e 1, dá 0. Barrado dá 1. E aí isso aqui voltou para 1. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Por conta da velocidade com que as coisas acontecem aqui dentro. Pode ser que eu produzo um pulsozinho indesejado ali. No caso, é um pulso de 1 para 0, você está vendo? Tá? Não era para ter esse 0 aí no meio, esse transitório aí. Esse pulsozinho, eu vou chamar ele de risco estático, calma, 1. Porque era para ser 1 o tempo todo. Tudo bem? Eu concordo que, olhando assim, era melhor chamar de risco estático 0. Mas vocês vão ver que faz mais sentido chamar de 1 mesmo. Já vou dar a correção para vocês desse negócio. Eu vou usar nesse sentido de tipo, marcar atrasos, sim. Mas serve para a gente também deixar a coisa mais rápida. Não só mais lenta, necessariamente mais lenta. Aí, tipo assim, preciso que você... Aí eu te convido a assistir a disciplina de eletrônica, sei lá, daqui a alguns semestres, né? Onde a gente olha o comportamento disso aqui, não o comportamento lógico disso, mas o comportamento de fato elétrico. Aqui a gente só está olhando o comportamento lógico das portas lógicas. Beleza? Calma, porque tem mais.
Vamos dar uma olhada na transição ao contrário, ó. Daqui de cima para baixo. Pode ser? Pode ser? Que é quando acontece aqui, ó. Eu subi aqui de volta para 1, certo? Todo mundo bem? Então vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu limpar aqui. Aqui está... tinha 1, aqui tinha 0, aqui tinha 0, aqui tinha 0, aqui tinha 1, certo? E aqui tinha 1. Vamos supor que já está estável, não é assim? Ou estou errando? Acho que está certo. Aí eu estou voltando esse 0 para 1. Bum. Aí eu vou supor que a portinha A calcula primeiro. Tudo bem? Se a portinha A calcula primeiro, ela está vendo 1 e 0, que dá 0, barrado dá 1. Então aqui virou 1. 1 e 1. 1 e 1 dá 1, barrado dá 0. Então a saída aqui vai para 0. Então acontece, ó, uma transiçãozinha para baixo aqui. Aí agora a porta B vai calcular. Ela está vendo 1 e 1 que dá 1, barrado dá 0. A saída está vendo 1 e 0 que dá 0, barrado dá 1. E aí volta para 1. Todo mundo bem? Se você fizer a mesma coisa para o B, você vai ver que fica quieto como estava antes. Tá? Mas olha lá, ó, a mesma coisa aconteceu, o mesmo fenômeno aconteceu. O risco estático 0. Tudo bem? Então cuidado, porque é muito difícil você falar assim, tem uma configuração que as coisas são mais rápidas e dá sempre certo. Não é bem assim. Tá? Se um lado for mais rápido, dá um ruim. Se o outro lado for mais rápido, dá um ruim do mesmo jeito. Perdão, risco estático 1. Isso. Isso aqui, risco estático 1. Todo mundo bem? Isso aqui é o risco estático. Beleza? Aí tem um montão de coisas nas notas de aula. Eu vou deixar para vocês verem mais detalhes na nota de aula. Mas olha só o que vocês vão de fato sacar aqui. Tá? 1. Vamos lá. 1. Quando que acontece isso? Tá? Quando que acontece isso? Isso aqui acontece, se vocês forem reparar, eu escolhi essa transição específica aqui, ó. Escolhi essa transição específica, tá? Por quê? Porque ela tem uma característica muito específica aqui, por conta da otimização que a gente fez. Se eu fizer uma tabela, tá assim, ó. X, Z barra, que é um daqueles termos, um daqueles agrupamentos, YZ é o outro agrupamento. Para a entrada 1, 1, 1 e para a entrada 1, 1, 0, esse aqui é 0 e esse aqui é 1, e esse aqui é 1 e esse aqui é 0. Toda vez que acontecer isso, tem, de novo, toda vez que acontecer isso aqui, esse tipo de tabelinha aqui, onde tem aqui, ó, 0 e 1 e 1 e 0 assim invertido, tá? Vai ter esse problema de risco 0. Por quê? Porque na transição aqui, pode ser que eu desligue essa portinha aqui primeiro, ou seja, eu faço primeiro isso aqui e depois eu faço isso. Que é exatamente o que estava acontecendo lá. E na volta, que é o outro caso, pode ser que eu desligue primeiro esse aqui e depois venha para cá. Beleza? Esse aí é o problema. Como que é a solução? Tá? A solução é bem simples. É só você botar alguma coisa aqui, eu vou chamar de K, um outro termo, tá? Que calcula o consenso entre as pós. A gente vai chamar de consenso essa técnica aqui. Tá? Por quê? Ora, é para sair de 1 e ir para 1, certo? O problema é que pode acontecer o 0 no meio do caminho. Aí o que eu faço? Eu boto mais uma condição ali, na soma, mais um caminho no circuito, que cobre para mim o caso de não ter como passar pelo 0. Eu estou botando mais um caminho no circuito. Todo mundo está vendo isso? Tá? Estou botando mais coisa. Todo mundo bem? Só um segundo. Vamos lá. Pergunta antes de eu ir para frente. Sim, já vou comentar sobre isso. Tudo bem? Mas entende o que está acontecendo e a solução, porque a solução do 0 é a mesma coisa. É o dual, né? Mas já explico. Todo mundo bem? Vamos lá. Ó. O que eu preciso para calcular o K?
ora, eu preciso olhar essas entradas aqui e ver o que elas têm em comum. Se a ordem aqui é x, y, z, o que tem em comum entre aqueles dois termos ali? Então isso aqui é assim, ó. K tem que ser x, y. Esse K tem que ser 1 naquelas duas entradas específicas ali. Todo mundo tá vendo? Porque eu não quero alterar o circuito, ele tem que ser 0 em todas as outras, tá? Só naquelas duas ali. Todo mundo bem? Opa! Dá uma olhada aqui no mapa de Carnot. Deixa eu limpar um pouquinho. Esse aqui é o que eu tinha. Vamos marcar aqui de amarelo, aliás, vou fazer verde de limão. O agrupamento XY. Vocês concordam para mim que o agrupamento XY é nessa condição aqui? Vocês concordam comigo que é exatamente esse aqui? Opa! E aí isso aqui dá uma regra bem prática para a gente, se você estiver olhando no mapa de Carnot. Tá? O risco estático 1 sempre vai acontecer quando? Nesses buracos aqui, ó, entre dois agrupamentos vizinhos no mapa de Carnot. Sempre que tiver isso aqui, vai ter o risco estático 0, ou o risco estático 1, que é um lugar onde estão os 1s no mapa de Carnot. Beleza? Como é que você conserta? Tira o buraco. Bota um agrupamento adicional. Reparem que, na hora que eu boto esse verde, não é mais circuito mínimo, né? Tá? Tem uma redundância. Eu estou botando uma coisa a mais que eu não precisaria botar. Tá? Mas por que eu estou botando isso? Para eliminar o risco estático 1. Todo mundo está vendo isso? É isso aqui. Aí como é que fica no circuito? Uai, você vai botar mais um termo aqui, que eu vou chamar aqui de C, tá? Que é XY, né? Então é X, Y, bota lá na tua soma. Bom, consertou a parada. Tudo bem? Por que consertou a parada? Porque agora, naqueles meio do caminho onde esses caras aqui podem estar em combinações que geram saída 0, esse aqui não, esse aqui está sempre 1. Esse fica sempre paradinho. Tudo bem? Por isso que eu estou falando, por isso que a gente dá esse nome, ela calcula o consenso entre as duas outras portas. As duas têm que ir para 1, mas no meio do caminho elas ficam no 0. E ela calcula o consenso das duas é, eu começo em 1 e eu termino em 1. Tudo bem? E aí eu elimino aquela possibilidade de ir para o 0 no meio do caminho. Todo mundo bem? Isso é o risco estático, e essa é a solução do risco estático, é isso que eu preciso que vocês entendam. Tranquilo? Na máquina assíncrona, quando a gente estiver fazendo, você vai fazer minimização, igual a gente estava fazendo antes, só que você precisa eliminar esses riscos aqui do meio do caminho, porque isso aqui bagunça toda a temporização da máquina. Tudo bem? Então você precisa cuidar disso aqui, por isso que eu estou dando essa regra. Beleza, professor, isso aqui é o risco estático 1. Existe o risco estático 0? Risco estático 0 é o contrário, né? Eu querer ficar sempre em 0 e passear pelo 1. Tudo bem? Esse caso aqui, aí tem um teorema que eu não vou demonstrar para vocês, mas enfim. Sempre que o seu circuito for do tipo soma de produtos, que é o que a gente está fazendo aqui, ó, o risco 0 não é impossível. Não tem como acontecer risco estático 0. Só tem como acontecer o risco estático 1. Por isso que você precisa corrigir os riscos 1, que é os buracos dos agrupamentos. Se você estiver fazendo o circuito que é produto de somas, só pode ter o risco estático 0. E aí como é que você vai ver? Mesma coisa, você vai estar agrupando zeros no mapa de Carnot, você elimina os buracos entre os agrupamentos. Mesma coisa. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é risco estático? Todo mundo entendeu como é que conserta, certo? Belezinha? Ótimo. O que é o risco dinâmico? Risco dinâmico é uma coisa parecida. Tá? Risco dinâmico é uma coisa parecida. Mas a diferença é, a minha saída, em vez de mudar uma vez e dar um pulso e aí terminar e parar quieto, pode ser que por conta da temporização em vários caminhos diferentes no circuito, vou fazer um exemplo bem grosseiro, para ficar bem visível, pode ser que a minha saída fique variando várias vezes aí, até ela se decidir, até o circuito decidir o estado final. Tudo bem? Eu vou fazer um exemplo bem grosseiro, para vocês entenderem mesmo, tá? Vou fazer um circuito aqui, X, Y, Z.
3 entradas. Aí eu quero fazer y barra, quero fazer x barra, eu quero fazer soma disso aqui com z, eu quero fazer, e reparem que eu estou tentando desenhar mais ou menos em camadas, para tentar mostrar mais ou menos quando que as coisas vão acontecer, né? Tá? Porque cada portinha demora um tempinho e tal, então o circuito parece com o tempo. Aí eu vou botar um buffer aqui, vou botar 2 aqui, aí eu quero botar uma porta I aqui, quero botar E aqui, eita, peraí, quero botar E aqui, quero pegar esse Y aqui daqui, vou botar aqui. Beleza? Pergunta. Como é que é? Tem, o buffer é sempre alguma coisa que copia, né? Buffer é sempre uma coisa que copia, você pode fazer assim. A end copia, não copia? Como é que copia com a end? A end. End. Aliás, perdão, você está falando é copiar as duas entradas. X vezes X. X vezes X é quanto? X. Então você pode fazer assim, né? Eu já ia falar que você estava errado, mas está certo. Aqui tem um outro jeito mais simples. X vezes 1 dá quanto? X. Então você pode dizer assim também, né? Por aí vai. Ou você faz direto o amplificador que não inverte. O amplificador que não inverte é assim, tá? Lá internamente. A pergunta ficou gravada aqui, filho. Eu nunca joguei. De quê? Eu não sei o que é Xtone. Então aprende para jogar melhor. Eu não sei o que é não. Vamos para frente? Bora lá, peraí, bora comigo, vamos comigo. Vamos lá. Deixa eu vou calcular os termos todos aqui para poder ficar mais fácil aqui que eu estou plotando, tá? Ó, aqui é y barra, aqui é x barra. Do lado de cá eu tenho y barra mais e. Aqui eu tenho x mais y. Todo mundo bem? Aqui eu tenho x barra, y barra. Nesse fio aqui eu tenho x mais y, y barra mais e. E aqui na saída eu tenho x mais y, y barra mais e, mais x barra, y barra, certo? Então vou plotar cada um desses sinais e vendo a mudança deles, e aí pensando assim, cada portinha demora um tempinho para fazer alguma coisa. Mas eu não vou pensar que, essa é mais rápida que a outra e tal, não sei o quê, que é o que eu estava mostrando no outro caso para vocês. Eu vou pensar assim, cada um desses elementos aqui demora ΔT, o mesmo ΔT. E vamos ver o que isso acontece. Tá? Quanto que é o ΔT? Não interessa, é ΔT. Demora um tempinho. Tá? Beleza. Então deixa aqui, quero plotar Minecraft.
cara pensa no meio da aula, né, cara? Hã? Não, beleza, foi mesmo, assim. Surpreendente, cara. Eu me surpreendo com vocês falam que vocês... Enfim. Então vamos lá, eu tenho aqui x, y, z, y barrado, x mais y barrado mais z, x mais y barrado mais z. Eu quero plotar cada um deles, tá? X barrado, y barrado. E aí eu tenho aquele grandão lá que é o final. X mais y barra mais z, mais x barra, y barra. Todo mundo bem? Aí eu quero analisar a seguinte transição, tá? Das entradas. 0, 0, 0 para 0, 1, 0. Um caso bem específico que eu estou escolhendo para mostrar a história do risco dinâmico. Que é o que eu sei que vai acontecer. Tudo bem? Porque não é toda a combinação, toda mudança de entradas que gera problemas, tá? Mas sim, tem algumas que geram. E essas aí tem que descobrir. Tudo bem? Então vamos lá. O x está sempre em zero. Então o x está sempre em zero. Então ele vai ficar fixo aqui em zero. O z está sempre em zero, vai ficar fixo aqui em zero. O y está mudando de 0 para 1. E aí, deixa eu arrumar um negocinho aqui. Opa, deixa eu chegar isso para cá. E aí eu vou botar de a cor que... tentar não atrapalhar muito. Vou botar um grid aqui de ΔT. Tudo bem? Entre mais ou menos ΔT, você sabe que o professor tem licença poética na hora de desenhar, né? Tô perdoado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que isso aqui é suficiente. Beleza. Agora o que a gente quer calcular é cada um desses caras, quando que eles... não só o valor, mas quando que eles acontecem, tá? Então, ó, na primeira barrinha é quando o sinal de entrada mudou. Quando uma porta lógica vê algum sinal mudando, ela demora um ΔT e aí ela muda a saída. Cada uma delas. Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. O Y barra, vocês concordam? Putz, esqueci de botar o X barra, né? Que melequinha, peraí. Que a gente usa o X barra ali no meio. X barra aqui, ó. Pronto. O Y barra, o Y começa em 0, o Y barra tem que começar em 1. Aí o Y foi de 0 para 1, 1 ΔT depois, esse sinal aqui foi para o diacho. Esse sinal aqui foi para 0. Vocês concordam que é isso? Oi? Beleza. O X está 0 o tempo todo. Não mudou, então isso aqui vai ficar em 1 o tempo todo. Todo mundo bem? Ótimo. X mais Y. No início, X é 0, Y é 0. Então ele começa em 0. Aí, na primeira coluna, o Y mudou. Mudou para 0, 1. O resultado vai ser 1. Só que ele demora 1 dessa casinha para mudar. Ai, peraí que eu tô com a mão doendo. Segue aqui. Y barra mais Z. Y barra mais Z. Tá? O Z está em 0 o tempo todo. Só que o Y barra estava em 1 e depois foi para 0. Todo mundo tá vendo? Tá. Y barra mais Z. Então eu estou fazendo 1
mais 0. O resultado dá 1, certo? Então ele começa em 1. Aí, o y barra mudou aqui, ó. Foi aqui que aquela portinha, essa portinha a mais aqui, foi nesse lugar que ela está vendo a transição de entrada. Então, aqui ela viu a mudança, na próxima barrinha que ela termina de calcular, certo? Então, aqui vai ficar em 1 até a terceira faixinha. E aí vai para 0. Fiz besteirinha. Todo mundo bem? Próximo. X mais y está aqui. Y barra mais z está aqui. Por isso que eu fui fazendo uns pedacinhos. Tranquilo? Então vamos por partes. Aqui, ó, na primeira coisinha tá 0 e 1. A multiplicação de 0 com 1 dá 0. Tá? Então começa em 0. Nessa coisinha tá 0 ainda. Aí aqui mudou, ó. Certo? Tá vendo 1 e 1. Quanto tem que ser o resultado? 1 e 1 dá 1. Só que ele demora mais uma casinha para subir para 1, certo? Aí aqui, ela tá vendo uma coisa diferente, né? Tá vendo 0 e 1. Quanto que é o resultado? 0. Então na próxima casinha, volta para 0. E depois ficou estável, né? Parou. Todo mundo tá vendo? Cutuca o rapaz aqui. Como que é seu nome mesmo? Presta atenção aqui no que eu tô fazendo. Bora. Todo mundo bem? Todo mundo tá vendo que vai dar um pulsozinho lá no meio, né? Por causa da temporização das coisas aí. X barra, Y barra. Ó. X barra tá aqui, o Y barra tá aqui. Então vamos lá. O X barra tá sempre em 1. Porque o X está sempre em 0. Então aqui, ó, na primeira coluna tá 1 e 1. 1 e 1 dá 1. Então aqui fica 1. Aí vocês concordam comigo que ele viu uma mudança aqui, certo? E aí ela passa a ver 0 e 1. 0 e 1 dá 0, né? Tá? Ela viu mudança. Ela viu a mudança aqui. Só que ela demora ainda para reagir uma casinha. E aí ficou parado, né? Eu acho que eu fiz alguma besteirinha aqui no meio. Eu estou tentando achar. Eu fiz uma besteira aqui no meio, mas eu tô conferindo. Hã? O y barra tá certo. O x mais y tá errado. Deixa eu consertar. Não, o tá errado é na minha anotação, né? Porque é x mais y, né? Ó, aconteceu aqui na primeira coisa, vai na segunda barrinha que vai mudar, certo? Então eu errei na minha nota de aula. Agora eu estou no horizonte do freestyle. Então vocês têm que me ajudar a não errar. Aqui tá certo, pera aí. Isso aí tá certo. Aí o x mais y tá certo também, né? Tá certo também, parece. O y barra z tá certo, né? O y barra z tá certo. Não, peraí. O y barra z, ó, é esse com esse. Calma. Hã? Ah, o z é sempre 0. Y, tá, então ele só vê essa transição aqui, certo? Então tá certo ali, né? Aí o x mais y vezes y barra mais z, ele viu essa transição aqui e depois essa transição aqui, certo? Então, parece estar certo, né? O x barra y barra, só está vendo essa transição, então parece estar certo. Então agora eu quero olhar a saída final. Esse mais esse. Certo? Eu só não sei se vai acontecer o efeito que eu quero que aconteça, mas tudo bem. Mas tá aquele mais aquele. Então vamos lá. E é mais. Então estou vendo 0 mais 1.
0 mais 1 é 1. Até aqui, certo? Aqui aconteceu uma transição, que é essa daqui. Aí ele está vendo 1 e 0. 1 e 0 dá 1. Então, aqui ele vai passar a ser 1. Aí aqui ele viu outra transição, né? Que é 0 e 0. Ih, não deu o efeito que eu queria. Então eu errei o exemplo. Peguei um exemplo ruim. Hã? Não tem risco dinâmico nesse exemplo. Por que ele não... Ó, na minha anotação aqui era para ser assim, ó. Aqui. E eu vou fazer de conta que é o caso. Espera aí. X mais Y é para estar acontecendo aqui, ó. Ixi, caralho. Aí, peguei. O X mais Y é para estar acontecendo aqui. Hã? Ah, sim, é porque eu sou burro, velho. Vamos por partes aqui. Começa de novo. Você vê que eu não tenho nenhum problema em gravar isso, tá? Tipo assim, eu sou burro mesmo, eu erro também. O atraso aqui é diferente, né? Vamos de novo. Eu tô só indo na tora aqui falando besteira. Hã? Nem eu, tipo assim, você viu que eu desenhei, só tô cegamente fazendo a parada aqui. Espera aí. Então apaga o que eu falei nos últimos segundos aí. Nos últimos segundos não, né? Sei lá. Quem que vai ganhar meio ponto editando o vídeo? Esse aqui ia ter mais mãos aí, mas tudo bem. Eu botei esses buffers aqui justamente para poder ter o exemplo. Porque olha só, esse cara aqui acontece, ele demora 1, 2 ΔT para acontecer. Esse cara aqui demora 1, 2, 3 ΔT para acontecer, supondo que aconteceu alguma mudança aqui, ó, para trás. Tá? Então vamos olhar isso direito. O bobocão aqui errou. Então, vamos lá. Vamos de novo então. O Y barra. O Y barra é o que estava, né? Então ele vai de 1 para 0 aqui. Pronto. X mais Y. Professor, não erra de novo. X mais Y demora 2 ΔT para acontecer. Então vamos lá. Então a gente concluiu antes que começava em 0 e ia para 1, certo? Começa em 0 e ia para 1. Só que agora aqui eu vi a transição. 1, 2 ΔT para acontecer, né? Então é aqui que ela sobe. Y barra mais E, aqui, ó, demora 3 tempos para acontecer. Tem essa porta aqui mais buffers. 3. Então a gente calculou que começava em 1 e ia para 0. Tá? Começa em 1. Vamos lá, deixa eu ver onde é que está a transição da parada. Ó, eu estou vendo a mudança aqui, né? O Z está constante. Então se eu demoro 3, vai acontecer, ó. 1, 2, 3. Vocês concordam que vai acontecer nessa barrinha a reação, né? Hã? Então vem até aqui. 1, 2, 3, ΔT. Beleza? Pronto. Agora sim vai acontecer o que eu gostaria que acontecesse. Aí eu estou fazendo o E desses dois no próximo. O E desses dois é esse aqui, né? Ó. Ele acontece em 1 ΔT. Então vamos lá. Começou com 0 e 1. 0 e 1 dá 0. A primeira mudança é aqui. Então até aqui ele vem sem nada, né? Beleza. Aí mudou para 1 e 1. 1 e 1 dá 1. Então, 1 ΔT depois sobe para 1, certo? E vai ficar aqui. Aí aqui eu estou vendo outra mudança, né? Eu estou vendo mudar para 1 e 0. 1 e 0 dá 0. 1 ΔT depois é aqui, certo?
e vai descer aqui. Concordam? Agora tá bonito. X barra, Y barra. X barra é constante em 1. O Y barra mudou aqui. Então tava X barra, como é que é? X barra, Y barra. Então começa 1 em 1. 1 em 1 dá 1. 1 ΔT depois, aqui, vai para 0, não é isso? Agora ficou bom. Agora a gente quer olhar, ó, esse aqui mais esse aqui. Então começou 0 mais 1, que dá 1. Aqui eu estou vendo a primeira mudança. E está indo para 0 mais 0. 0 mais 0 é 0. Então aqui mudei para 0, certo? Aí aqui eu estou vendo outra mudança. Estou mudando para 1 e 0. 1 mais 0 dá 1. 1 ΔT depois eu mudo para 1. Aí aqui eu estou vendo outra mudança. Eu estou indo para 0 mais 0, que dá 0. 1 ΔT depois, que é aqui. E vem para 0. E aí eu cheguei no lugar onde eu queria, que é o 0. A transição. Mas reparem que a saída é para transicionar de 1 para 0. É o que a lógica vai falar. Você calcular lá a lógica do circuito. Só olhar a lógica. Vai sair de 0 e na outra entrada dá 1. Tá? Só que, olha só. Mudou para 0, mudou para 1, depois mudou para 0 de novo. Mudou várias vezes a saída. Ficou saltitando quando o circuito estava calculando a coisa. Tudo bem? Ficou várias vezes. Isso aqui é o que a gente vai chamar de risco dinâmico. Todo mundo bem? Então a saída pode ficar mudando várias vezes até ela estabilizar. Isso. Por que acontece risco dinâmico? Porque tem vários caminhos no circuito com atrasos diferentes. Tem esse caminho aqui, esse caminho aqui, esse caminho aqui. Cada um deles tem um atraso diferente. E é isso que causa risco dinâmico. Tudo bem? Como é que você faz para não ter risco dinâmico? Porque a pergunta que você vai precisar é essa. Você vai projetar alguma coisa e você quer que não tenha isso. Beleza? Você vai fazer um circuito. Repare que tem, ó, esse circuito tem 1, 2, 3, 4 níveis na primeira linha. Esse circuito tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atrasos no segundo caminho. Esse circuito tem 1, 2, 3 atrasos no terceiro caminho. Cada um tem uma quantidadezinha de coisa diferente acontecendo. Como é que você faz para evitar risco dinâmico do seu circuito? Você faz todos os caminhos terem sempre o mesmo tamanho. Tudo bem? A gente meio que já está fazendo. Aqui durante a aula eu sempre faço o circuito que não tem risco dinâmico. Nunca tem, tá? Porque eu sempre faço um circuito com 2 camadas, né? É um monte de AND indo para a soma. Sempre estou fazendo com você o circuito com 2 camadas, se vocês tiverem reparado. Do começo ao fim, do semestre inteiro. Certo? Sempre. Isso aqui é um circuito que não tem como acontecer a parada. Na prova de vocês, tem essa parada toda aqui, tá? Nas respostas de vocês na prova. Vocês é que não seguem muito padrão. Tudo bem, mas até agora isso não era um erro. Só que isso vai virar um erro na hora da máquina assíncrona, tá? Porque isso vai gerar problema lá de temporização da máquina. Tudo bem? Por isso que a gente não dava erro lá até agora. Tá? Mas eu estou chamando a atenção agora. A partir de agora isso aí é importante. Isso é um novo aspecto que vocês têm que prestar atenção. Todo mundo bem? Pergunta. Aqui eu considerei que todas elas têm o mesmo atraso. Só que no mundo real,
cada porta lógica dessa tem um atraso diferente. Então a inversora pode ter um atraso, pode ser um pouco mais rápido que a NAND. A NAND com certeza é mais rápida que a AND. Tá? Oxe, por quê? Oxe, por quê? Cara, como é que eu fiz vocês não estão vendo o que está acontecendo. O bug que aconteceu agora, o erro que aconteceu aqui agora. Pronto. Presta atenção aqui comigo. Porque isso é uma coisa meio surpreendente, né? Porque a gente tende a pensar assim. Calma, vocês vão ver isso em eletrônico comigo. Mas olha só. A NAND, a gente pensa assim. A NAND é uma AND com inversor assim, não é? Não, a NAND. Tudo bem? Aí você pensa, pô, tem que primeiro fazer a E, depois inverter. Isso deveria ser mais rápido do que só... Deveria ser mais devagar do que só isso aqui, certo? Só que não é assim na eletrônica, porque na eletrônica a gente não consegue fazer a AND. A gente só consegue fazer a NAND. O circuito da NAND é assim, ó. Calma. Isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é B. E a saída é bem aqui, ó. Esse aqui é o circuito da NAND. Literalmente, esse é o circuito da NAND. Tudo bem? Vai ser a única vez que eu vou comentar isso aqui com vocês, tá? Porque esse é o assunto, no meu entender, de eletrônica. Você vai pensar, isso aqui, ó, é um transistor. Você vai pensar assim nele. Isso aqui é uma chave. Opa. Isso aqui é uma chave. Que fecha ou abre. Chave fechada é quando conecta os dois lados. Chave aberta é quando está desconectado os dois lados. Tudo bem? Esse símbolozinho aqui, ó, com a setinha saindo, você vai pensar assim. Quando eu boto 1 aqui, ele conecta as duas coisas. Ele fecha a chave. Quando eu boto 0, ele desconecta. Beleza? A outra, que é a setinha entrando, você vai pensar assim. Quando eu boto 1, conecta. Quando eu boto 0, ele conecta esse lado com esse lado. Quando eu boto 1, ele desconecta. Eu vou desenhar assim, ó. Beleza? A lógica é o contrário. Tranquilo? Por que essa parada aqui é a NAND? É só calcular. Se eu puser 0 e 0. Ó, eu vou marcar em azul os caminhos que estão conectados. Tudo bem? Lembra, a chave, essa chave de cima aí, ó, as duas de cima, elas conectam quando eu boto 0. Então esse caminho está ali formado, esse caminho está formado. Esse caminho aqui, eu vou marcar em verde, tá? Está aberto e esse aqui está aberto. Quer dizer que o circuito está conectando daqui para cá, ó, de VDD, que é a alimentação, para cá, que está saindo VDD, tensão alta. Tensão alta é 1. Entrou 0 e 0, saiu 1. Todo mundo bem? Tá. Se entrar... se entrar 0 e 1, vai conectar esse caminho aqui. Esse caminho está conectado. Esse pedacinho está conectado. Esse está desconectado, está aberto, e esse está aberto. Então vocês concordam que tem um caminho daqui para cá, né? E aí vai virar 1. Então 0, 1 dá 1, 1 e 0 dá um análogo dele aí. Só que por aqui. E o último caso? Ixi, zoei ali o bagulho. E o último caso, professor? Espera aí. Aqui. O último caso é quando tem 1 e 1. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Aí aqui está desconectado, chave aberta. Aqui conectou e aqui conectou. Então tem um caminho daqui para cá, certo? E aí a saída virou 0. A saída conectou na tensão baixa. A saída conectou na tensão baixa. Tá? Isso quer dizer que é 1 e 1 vira 0. Isso aqui é a NAND, certo? Esse aqui é o circuito da NAND mesmo, tá? Com os transistores e tal. Lá em eletrônica a gente calcula. Lá em eletrônica eu mostro para vocês como é que a curva caracteriza esse negócio, quanto tempo de atraso, quanto que ela consome de energia, parada. A gente entra na eletrônica mesmo da parada. Tudo bem?
Mas repare, é a NAND. Esse é o circuito da NAND, é o circuito canônico. Como é que faz a AND? Como que faz a AND, professor? Você pega a NAND e faz o inversor. O inversor é assim, ó. E bota o inversor. Hã? Não, não foi enganado. Hã? A AND é que é invertida. Exatamente. É porque a gente tende a pensar na lógica positiva mais do que na lógica negativa, mas é mais fácil implementar o circuito que tem a saída com lógica negativa. Do ponto de vista da eletrônica, sacou? Que é a saída barrada. Lógica negativa é a saída barrada. Tudo bem? Todos os circuitos é mais fácil implementar com a saída barrada. Com a entrada normal e a saída barrada. Todos os circuitos é mais fácil fazer isso. Tá? É menos coisas que a gente precisa botar na eletrônica. A NAND tem entrada normal e a saída barrada, né? A NOR também tem entrada normal e a saída barrada. Também é mais fácil fazer que a OR. A OR, mesma coisa, você vai e faz a NOR e inverte. Contabilizei sim, porque olha aqui, ó, na inversora, demorando, ó, a transição aconteceu aqui e a mudança aconteceu aqui, ó, na saída da inversora. 1 ΔT aqui, ó. Eu considerei sim. Tranquilo? Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam agora é, não é, tipo assim, teoricamente isso aqui precisa ser mais elaborado. Perceba, cada portinha tem o seu atraso. E não só isso, é bem complicado isso aqui, tá? Cada portinha tem um atraso quando ele vai de 1 para 0 na saída, e quando ele vai de 0 para 1 tem outro atraso. Tudo bem? Então, cada combinação de mudanças tem um atraso diferente. Tá? Quem está projetando o circuito, tem, tipo assim, você precisa dessa informação toda. A gente hoje em dia não faz cálculo na mão, tá? Por óbvio. Tipo assim, vocês estão vendo o VHDL lá no laboratório, né? Você escreve naquilo lá, tá? Do jeitinho que vocês estão fazendo lá no laboratório, sem tirar nem pôr. Vocês sintetizam e botam no FPGA o circuito para rodar também? Mexe as chavinhas e tal, na plaquinha? É. Só no software, só simulação. Tudo bem. Mas tem o software que é o sintetizador, a mesmo simulador, basicamente, sintetiza também. Aí ele calcula essa parada e ele sabe os atrasos das portas lógicas que tem lá dentro da FPGA ou que tem dentro da coisa que ele vai fazer. Ele tem que saber todos os atrasos e ele faz toda essa análise aqui para você. E aí ele já fala, inclusive, ixi, aqui tá tendo risco dinâmico e tal, não sei o que, eu preciso botar buffer para corrigir o atraso, aumentar o atraso daqui, diminuir dali e tal, ele vai mexendo em tudo isso. Tudo bem? Mas o que eu preciso que vocês entendam aqui agora é, vocês estão vendo o que é o fenômeno e como é que conserta, tá? Aqui no nosso caso, como é que conserta? É só não fazer o defeito aparecer. Como é que eu faço não aparecer? Faz todos os caminhos com o mesmo atraso. Passa sempre, faz o circuito soma de produtos que vocês estão fazendo aqui. Sempre 2 níveis. Não vai enfiar mais tralha. Todo mundo bem? Beleza. Então esses aí são os riscos. Risco dinâmico, risco estático, risco dinâmico. Beleza? E aí eu falei isso para vocês, e agora eu começo a falar de máquina assíncrona de fato. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a máquina assíncrona é altamente sensível àquilo lá, tá? Então na hora que você estiver fazendo o projeto de vocês, na hora que você for fazer o circuito, tem que fazer o circuito sem esses riscos. Todo mundo ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos voltar a um circuito que a gente já viu aqui, tá? Que é o LET-D. Que a partir dele eu fiz o flip-flop, né? Tá? Ele era assim, ó. O LET que eu fiz lá, ele era assim, ó. NAND. Aí tinha uma realimentação daqui pra cá. Esse aqui voltava daqui pra cá. Pra cá eu botei
uma coisa aqui. Aí eu juntei esse com esse, chamei de enable, vocês lembram disso? E o enable eu chamei de C, porque ele vai virar o clock depois, né? Por nível, é. O borda que a gente fez foi botar 2 desses, né? Fazer o mestre escravo. Não precisa, mas é aquilo lá, é um caminho para vocês entenderem a parada, é bem simples. Tá? Tecnicamente o que a gente faz é projeta mesmo a máquina assíncrona que se comporta, que detecta a borda. Tudo bem? Inclusive é um dos exercícios, um excelente exercício para a prova. Não preciso nem dizer muito. Projeto flip-flop D, assíncrono. A máquina assíncrona que faz a função flip-flop D. Mas de toda sorte, aqui entrava o dado e aqui entrava o dado barrado, certo? Tudo bem? Lembra por que eu estou botando dado barrado? Porque tinha uma entrada E7 e uma entrada reset, e eu queria eliminar aquele caso de eu poder setar e resetar ao mesmo tempo e soltar ele, né? E voltar para o hold. Lembra disso? Que era um caso problemático? Tá? Eu fiz isso aqui porque me torna impossível fazer isso, né? Aí eu chamei isso aqui de Q, e eu chamei isso aqui, vou chamar isso aqui de QN, que eu estava chamando de Q barrado. Todo mundo bem? Lembra desse circuito, certo? Todo mundo lembra desse circuito? Ótimo. Quantas realimentações tem aqui? Realimentação eu tenho uma coisa, tenho uma saída voltando para a entrada. Isso aqui vai ser uma realimentação. 2? Se eu chamar aqui de A, se eu chamar aqui de B, presta atenção, porque essa pergunta que eu fiz aqui é mais importante do que parece. Presta atenção ali. O A está aqui. Tem alguma coisa vindo para cá, certo? Vocês concordam comigo que a saída do A, aqui eu estou chamando de Q, a saída do A entra na entrada do B, certo? Esse aqui é o B, esse aqui é o A. Esse sinal, vou chamar de X aqui, que eu não sei o que é, vou chamar aqui de Y, que é esse aqui, certo? Vocês estão vendo que é isso aí? Tá. Aí eu fiz, saída do A entra na entrada do B, certo? Que é aquele sinal ali que eu botei ali no meio. Hã? Não. Não, porque voltou alguma coisa da saída para a entrada de alguma coisa? Não apareceu a realimentação aqui ainda. Presta atenção na parada. Aí vocês concordam comigo que a saída da B vai vir e entrar na entrada A? A saída da B vai vir e conectar aqui. Quantas... E eu chamei isso aqui de QN, certo? Quantas realimentações tem aqui? Uma realimentação. Tem um sinal que está saindo da saída e vindo para a entrada de novo. Esse aqui está realimentando? Não. Só tem uma realimentação. Inclusive, lembra que eu comecei desenhando assim e depois falei, vou fazer assim porque é assim que está em todos os livros. Não é? Vocês lembram que eu comentei isso? Então, agora voltou aqui para assombrar todo mundo, né? Então, lembra disso. Quando você vê esse negocinho cruzando aqui, presta atenção, tem uma realimentação aí. Tudo bem? Todo mundo bem? Ótimo. Quantas realimentações tem no circuito inteiro? Nesse aí de cima aí. Quantas coisinhas dessa aqui tem acontecendo aí, ó? Só uma. Todo mundo bem? Só uma, tá? E aí, a primeira coisa que você precisa entender, precisa lembrar, tá? Porque eu já falei isso aqui. Cada realimentação dessa guarda 1 bit de informação. É uma memória de 1 bit. Então, se eu quiser fazer uma máquina assíncrona, que tem 3 bits de estado, quantas realimentações eu preciso fazer? 3. De algum jeito, preciso fazer 3 coisinhas que pega a saída e joga de volta na entrada. Eu vou fazer vários casos com vocês. Mas todo mundo tem que entender isso. Onde que acontece a memória? Na realimentação. Lembra que eu contei um monte de história aqui para vocês, né? Para falar de realimentação, que é a coisa mais importante de engenharia e tal. E aquela coisa toda. É o que mantém o mundo.
Lembra disso? Do átomo, aquela conversa toda. Lembra disso aí? Então, lembra, o que você precisa lembrar daqui? Onde que está guardada a informação? No laço de realimentação. Cada laço, 1 bit. Se eu tiver 2 laços no circuito, tem 2 bits, 4 estados. Se eu tiver 3 laços no circuito, 3 bits, 8 estados. E assim por diante. Todo mundo ok? Quantos bits de memória tem esse circuito aqui? 1 bit. Porque tem um laço de realimentação. Que é o bit Q aqui, não é? Onde aparece o dado que eu guardei. Só tem um bit aqui onde me interessa, né? O QN é o Q barrado ali. Ele, entre aspas, é sempre o barrado. Todo mundo bem com isso? Ótimo. Aí presta muita atenção no que eu vou fazer agora, porque eu vou fazer agora uma coisa que parece não intuitiva. E não é intuitiva mesmo. E toda vez que a gente faz uma coisa não intuitiva, você precisa parar e prestar atenção, porque você precisa entender por que eu estou fazendo isso. Tá? Entender por que eu estou fazendo isso. E aprender a fazer. Tá comigo ainda, filho? Posso ir? Voltou ao planeta Terra? Você estava viajando, não estava? Você eu não sei, mas ele ali estava claramente, não estava? Tava. Dá pra ver na cara de vocês, cara. Vocês fazem umas caras aqui. É que vocês não veem vocês mesmos. Eu tô vendo vocês, né? Assim. Tudo bem? Por isso que eu faço pausa, vou devagar e tal, não sei o que. Alguns de vocês ficam entediados, mas, velho, tipo assim, é porque a turma grande é foda. Todo mundo deu aí? Posso ir? Porque presta atenção no que eu vou fazer agora. Porque se você entender o que eu vou fazer, você consegue calcular todo o resto depois. Só que eu vou botar uma coisinha agora que vai rolar um what the fuck. Sacou? Vai rolar um what the fuck. Se você não aceitar o what the fuck que vai rolar, aí você não adianta porra nenhuma, você não sabe fazer mais nada. Mas se você aceitar o what the fuck, você sabe fazer o resto. Tudo bem? Calma, não tô não. Tô só chamando a atenção, que agora que é o pulo do gato. Para analisar, repare que eu vou fazer aqui só para poder entender o circuito. Eu vou pegar todos os laços de realimentação e eu vou quebrar eles. Eu vou botar um atraso nesse laço. Para quê? Para eu poder escrever alguma coisa. A equação antes do laço, antes do atraso, e uma equação depois do atraso. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero escrever uma equação que é o que está guardado lá no laço, na memória. Porque isso é o meu estado atual. Só que a máquina depende das entradas e do estado atual para calcular o próximo estado, certo? Não é essa a lógica que a gente está seguindo? Então eu preciso calcular o estado atual para quê? Para calcular o próximo. Então eu preciso de uma equação do estado atual e uma equação do próximo. Todo mundo bem? Só que é a equação dessa volta. Uma é igual à outra. Entendeu? Então não tenho, se eu deixar só assim, eu não consigo escrever duas equações. Ou pelo menos, em princípio, vocês vão acabar errando se tentar fazer isso sem fazer esse macete aqui. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Você vai botar alguma coisa aqui no meio, que é uma portinha qualquer, que copia a entrada na saída. Você não quer alterar o loop. Você só quer copiar. Só que você quer ter uma coisa que você vai chamar de, sei lá, Y, que é o estado atual, que é o estado atual, a saída da máquina. E você quer calcular o Y estrela, que é o próximo. Ah, perdão. Falei besteira aqui. Você quer calcular o estado atual, que é o Y, e você quer calcular o próximo estado, que é o Y estrela. Tudo bem? Porque aqui não tem flip-flop, para você saber onde é que é o antes e o depois. Aí você injeta alguma coisa lá no circuito, e aí você fala, aqui é o antes e aqui é o depois. Só que essa alguma coisa é só copiar, tá vendo? Ela só altera a temporização. E a gente só vai fazer isso para poder analisar e ter as equações. No circuito real que a gente vai fazer, não tem. Todo mundo bem? Tudo bem? Tudo ok? Então vamos lá. Pergunta de novo. Quantos laços de realimentação tem aí? 1. É nessa coisa aqui, certo? Então eu vou quebrar esse laço.
Todo mundo bem? Botei um bufferzinho, uma portinha que copia. Copia. Antes da portinha, eu vou chamar isso aqui de próximo estado, que é a próxima saída. E eu vou chamar o que tem depois dela de estado atual. Todo mundo bem? Agora é só calcular. Vamos lá? Então, bora. Então, vamos lá. Eu vou botar todos os sinais intermediários que eu acho que é um pouco mais fácil de ver o que está acontecendo. Aqui é D barrado. Aqui é C, D, tudo barrado. Na de baixo está entrando C, D barrado, barrado. Tá todo mundo comigo? Aqui, ó, nessa daqui, aqui tem o Y, certo? O Y é o estado atual. Aqui só tem um bit de estado, é o Y. Estado atual. Então tá entrando Y, C, D barrado, barrado, tudo barrado, né? Vocês concordam? Beleza. Vamos fazer já o demórgo aqui para ficar menos... Não, não se perdeu não, filho. Claro que não. Olha aqui. Isso aqui não é NENG? Y vezes isso aqui, certo? C, D barra, barra. Tudo barrado. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Vamos fazer uns demórgão para ficar um pouquinho mais simpático. Então, isso aqui vai ser Y barra mais C, D barra, certo? E aí eu vou deixar assim por enquanto. Pode ser? Depois vai juntar com outras... Eu acho que vai juntar com mais coisas. Deixa assim por enquanto. Aqui, ó. A equação desse pedaço aqui. Aqui. Vai ser CD barra vezes isso aqui, certo? Uma barra onde? Não, porque ficou barrado, barrado. Foi? Beleza. Então, ó, a portinha A tá entrando CD barrado, esse aqui, mais o que está vindo daqui, que a gente acabou de calcular, certo? Então, vezes Y barra mais CD barra, assim. Certo? Opa, tudo barrado, porque é NEND, né? Tudo barrado. Podemos fazer um demórgão para ficar mais bonito também? Então, vamos lá, eu vou quebrar esse vezes, tá? Então, vai ficar CD barra barra mais Y barra mais CD barra barra. Todo mundo ok até aqui? Posso fazer mais um demórgão nesse pedaço aqui da esquerda? Ó? CD mais. Então, aqui. Vai ficar Y barra barra, o mais vira vezes, e aí do lado de lá vai virar CD barra barra. Certo? Certo? Podemos fazer mais um demórgão ali dentro com aquele CD barra ali? Pode ser? Então vai ficar CD mais Y vezes C barra mais D certo? Aí pode fazer a distributiva, né? Chuveirinho. CD mais YC barra mais YD. Certo? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo sacou o que está acontecendo? Quem que é isso aí? Isso aí não é o Y estrela? Então, essa aqui é a equação de próximo estado. Acabei de fazer uma equação que fala para mim qual é o próximo estado, sabendo qual é o estado atual e sabendo as entradas. Não, CD são as entradas.
Isso aqui é a função de próximo estado, igualzinho a gente estava fazendo antes. Depende do estado atual e das entradas. Todo mundo ok? Todo mundo entendeu? Sim, filho. Porque lá estava bem definido aqui, ó. O que tiver aqui no D aparece no Q quando aconteceu o evento de sincronia. Aqui não tem nada para sincronizar, aqui só tem o estado atual e as entradas. Na hora que alguma dessas coisas mexer, vai para o próximo estado. E aí perceba, tá? Por que aqui a história do risco estático dinâmico é importante? Porque se eu deixar as entradas paradas, mas o Y mudar, porque está lá na transição no meio do caminho, vai ficar mudando de estado loucamente esse negócio. Porque o Y, se o Y ficar transicionando, que é os riscos, que a saída fica lá louca, fica mudando de estado direto aqui. Eventualmente, pode nunca parar de mudar de estado. A máquina vira um oscilador. Todo mundo ok com isso? Ótimo. Então, para resumir, sumarizar, ó, a gente calculou. Y estrela é CD mais YC barra mais YD. A gente acabou de calcular. Beleza? Quem que é as saídas? Porque essa aqui é a equação de próximo estado. Eu preciso também de equações que descrevem a saída. Certo? Uma primeira saída é o Q. Só que o Q é igual ao Y estrela, certo? E o Y estrela está lá em cima. Quem que é a outra saída? A outra saída eu chamei de QN e essa NEND, certo? Que é o que está aqui, né? Y barrado mais CD barrado. Percebam o que não está escrito ali. Não está escrito Y barrado. O que não está escrito aí? Aqui não é Y, o próximo Y, que é a saída. Y é a saída. Aqui eu estou chamando de Q barrado, Q barrado, Q barrado, sempre dando a entender que ele calcula de cima, faz um barrado e calcula de baixo. Seria isso se tivesse escrito QN é igual a Y barrado. É isso que está escrito? Não. Por isso que eu estou falando, aquele QN não é simplesmente pegar um sinal e passar na inversora. Ele tem a lógica dele, é só um nome. Q barrado é só um nome. Tudo bem? Perceba que tem uma lógica lá, que, depende das entradas. Não. Ponteiro do C, né? Te falei. É uma intimidade ali, né? Tem nada a ver com o ponteiro do C. Isso que foi inventado, sei lá, décadas antes da linguagem de programação. Todo mundo bem? Todo mundo bem até aí? Ótimo. O que a gente fez na sequência para entender a parada? A gente descreveu, em vez de com equação... Repare que toda a informação está aqui, né? E presta atenção que eu estou fazendo um caminho de análise. Eu dei o circuito, eu calculei as equações. O que eu vou fazer? Eu vou calcular uma tabela de transição de estados. E aí da tabela depois eu escrevo até o diagrama de estados se eu quiser. É porque na máquina assíncrona é meio incomum você fazer um diagrama de estados. Com aquelas bolinhas, setinhas e tal. Tá? Toda vez que você vê o diagrama de estados, está meio que implícito que é a máquina síncrona. Tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque se você, na hora de projetar, vai fazer o caminho ao contrário. Você vai fazer a tabela, vai fazer as equações, vai fazer o circuito. Beleza? Então, mas vamos lá. Como que é a tabela, então, de transição de estado? Eu vou traduzir as equações numa tabela. Eu vou botar aqui, Y, que é a minha variável de estado. Y, que é a minha variável de estado. Eu tenho duas entradas, CD, pode ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, pode ser 0 e 1. Beleza? Todo mundo bem? Então vamos lá. Eu vou preencher ali no meio com o próximo estado primeiro. Repare que é soma de produto do jeito que a gente escreveu, né?
É só ir olhando quando que os pedaços são 1. CD. Vocês concordam comigo que CD é aqui e aqui? Y, C barra. Y é nessa linha. C barra é aqui e aqui. Y, D barra. Y, D. Y, D. É aqui e aqui, certo? Que já tá, né? Vocês estão vendo que tem redundância nesse circuito, né? Tudo bem? Na hora que eu projetei a parada, eu só fui fazendo uma coisa que meio que fazia sentido. Lembra disso? Eu peguei 2 inversores, fiz a realimentação, aí eu troquei o inversor pela lente. Mas ó, o circuito que foi esse aqui, ele podia ser otimizado. Ó. Eu podia eliminar coisas dele ainda, podia melhorar. Mas o quê? Eu não sei ainda, mas em princípio tem uma possibilidade de otimização aqui. Precisava olhar aqui, analisar os riscos. Não sei dizer se esse YD elimina os riscos. Acho que sim, tá? Porque olha só, o CD, isso aqui é um mapa de Carnot também, né? Do jeito que tá aqui. É um aqui e um outro aqui, né? Aí aquele YD tá eliminando os riscos. Então pronto, então, tem uma explicação ainda. O YD é uma redundância, mas elimina o risco, né? Tudo bem? Mas em princípio meu drive deixa eu otimizar primeiro. Depois de otimizar eu falo, preciso corrigir isso aqui. Aí eu acabaria caindo no mesmo caminho. Mas lembra que não foi a minha preocupação quando eu projetei o circuito na primeira vez, né? Todo mundo bem? No resto das vezes é 0, né? Certo? Beleza. Antes até de botar a saída. Vocês concordam comigo que na hora que eu estiver projetando, a gente não pensa na codificação de estados primeiro, a gente dá nome para os estados e depois a gente codifica, depois que a gente termina a lógica, né? Eu vou dar nome para os meus estados, vou substituir aqui pelos nomes, tá? Vou chamar de estado 0 e estado 1, pode ser? Então, é estado 0, estado 0, estado 1, estado 0. Todo mundo bem? Tudo bem. Aí eu preciso marcar as saídas, né? Hã? Sim, senhor. Perceba que, primeira coisa, essa saída depende só do estado, né? Hã? Aliás, mentira. Porque Y estrela é tudo isso aqui, né? Depende do estado e das entradas, não é? Essa saída. Tudo que depender do estado e das entradas tem que aparecer aqui, ó, tá? No meio da parada. Tudo que depender só do estado, você pode criar uma coluna aqui e fazer separado. Tudo bem? Esse aqui, ó, depende do estado, que é o Y, e das entradas, CD. Esse aqui depende do estado e das entradas, CD. Aqui também tem a história de milli e Moore. A gente está vendo que essa daqui é máquina de milli, né? Então, beleza. Então, vamos marcar. Eu vou marcar na seguinte ordem, tá? QN. Vai ser vírgula, assim, ó. Y estrela, QN. Todo mundo bem? O que é fácil, né? Porque é igual o que já está lá na tabela, né? Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0. Esse cara aqui, então vamos lá, vou marcar de amarelo. Ele vai ser 1 quando o Y for 0. Y for 0 é aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Certo? Ele vai ser 1 quando for C, D barra. C, D barra é aqui e aqui, né? O resto é 0. 0, 0, 0. Certo? Todo mundo bem? Última peça de notação. Última peça de notação que vai ser altamente útil quando você estiver fazendo a parada. Tá? Olha só o negócio. A máquina não tem um sinal de sincronia para ela falar assim, eu vou ficar parada num estado enquanto não aconteceu o sinal de sincronia. Não tem isso aqui. Então a máquina vai para um estado e aí quando que ela fica lá? Enquanto não mudar as entradas. Porque mudou as entradas ou mudou de estado, ela vai recalcular. Tudo bem? Então é altamente útil para a gente marcar
quando que ela está num estado que não muda de estado. O que eu quero dizer com isso? Olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui está falando assim, eu estou no estado S0 e o próximo estado é o S0. Quer dizer que se não mudar as entradas, naquela combinação de entradas 0, 0, se eu estiver no estado S0, enquanto ficar nisso aí, eu fico parado no S0. Se mudar as entradas, eu vou mudar. Mas enquanto não mudar as entradas, eu fico parado aqui. Beleza? Eu, pessoalmente, eu penso nela parada, mas tecnicamente ela está saindo do S0, indo para o 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 S0, continuamente. Continuamente. É uma máquina um pouco mais complicada. Teoricamente, o que descreve isso aqui é uma equação diferencial. Que a gente estava falando de cálculo 2. Hã? Ele estava ali se gabando que gabaritou a prova de cálculo 2. Bom, mandou bem. Tudo bem? Então você estava certo, filho, porque SD é mais difícil que cálculo 2, porque cálculo 2 está dentro de SD, né? Caraca, eu nem tinha percebido isso. Hã? É intuitivo que é mais difícil. Né? Hã? Bora. Presta atenção. Peraí, vamos comigo aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. Mesma coisa aqui, 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 certo? Todo mundo bem? Agora presta atenção no que eu vou fazer, só para mostrar para vocês como é que a máquina vai mudando de estado. Tá? Vamos imaginar que eu comecei nesse estado aqui, ó. Eu liguei a máquina, as entradas estão 0, 0 e ela resolveu começar no estado S0. Beleza? Presta atenção. Tudo que a gente fizer relativo à máquina assíncrona é modo fundamental. Falei no começo da aula. Quer dizer que eu só posso mudar uma entrada de cada vez. Eu não consigo, presta atenção, eu não consigo sair daqui e vir para cá. Se eu estou naquela coluna ali, roxinha, naquele estado ali, que eu marquei ali, naquela combinação ali, estado 0 e essas entradas, repare que eu não consigo saltar daqui para cá, ó, por causa da história do modo fundamental. Eu estou falando assim, eu estou me proibindo de fazer. Não tem nada no circuito que proíba de fazer, tá? Eu estou falando assim, eu estou me proibindo de fazer. Ué, professor, por que você faria isso? Porque é muito mais fácil de analisar. E no mundo real, é praticamente impossível você fazer... Alguns diriam que é impossível você fazer duas coisas simultaneamente. Fazer duas ações simultaneamente. Quando eu digo simultaneamente, é exatamente assim, no pentelésimo perfeito de sincronia. Tem até uma discussão filosófica se isso seria possível fisicamente. Relatividade, a parada toda. Tudo bem? Eu nem estou entrando nisso. Só estou dizendo, eu vou eliminar essa possibilidade da minha cabeça. Se eu quiser ir do 0, 0 para o 1, eu vou daqui para cá, depois eu vou daqui para cá. Ou então eu vou daqui para cá, depois eu vou daqui para cá. Um de cada vez. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, olha só, imagina que eu comecei aqui no roxinho. Imagina que eu comecei no roxinho. A entrada de dados está em 0 e o clock está embaixo. Clock entre aspas. Quando eu venho daqui para cá, você concorda, só um segundo. Você concorda comigo que aconteceu uma transição no evento, entre aspas, no evento de sincronia? É para eu guardar 0, né? O que significa guardar 0? Aqui nessa máquina. Hã? Não tem o quê? Não é manter, é ir para sair igual a 0. Só que se eu estou no 0, é manter. Mas repare que eu podia ter ido para o 1.
para 1, né? Repare que é vir e ficar parado aqui, né? Todo mundo tá vendo? Beleza. Aí repare, eu mudei o dado para 1. Pode ser? Se eu mudei o dado para 1, eu vou vir daqui para cá, né? Esse roxo tá visível? Ah, tá. Esse estado aqui, na hora que eu chego nele, o que ele está falando para mim? Que o próximo estado é o S1. Aí eu venho para cá. Ó. Você muda as entradas e deixa o circuito estabilizar. Ele vê qual é o próximo estado e ele muda de estado. Você concorda em mudar de estado? É andar nas linhas? É andar para cima e para baixo? Você concorda comigo que mudar as entradas é mudar da direita para a esquerda? É andar nas colunas? Então é isso que você vai ficar fazendo na hora de entender a parada. Você muda a entrada, você sai de uma coluna e vai para outra. Aí você lê o que está escrito. Ah, o próximo estado é tal. Aí você anda para a próxima linha. Aí você vê o próximo estado qual que é. E você vai para o próximo. Você fica andando para cima e para baixo. Até você chegar, eventualmente, num estado que está marcado com essa bolinha aí verde. E aí você para nele, porque ele está falando assim, eu estou no estado tal e o próximo é o mesmo. Tudo bem? Eu vou dar nome para esses estados que tem o verdinho aí. Para essas condições que tem o verdinho, tá? Eu vou chamar isso aí de 1. Eu vou chamar, presta atenção na nomenclatura, a combinação de estado atual e entradas, eu vou chamar de estado total. É uma célula aí na tabela. Vou chamar isso de estado total. Presta atenção, porque tem muitos estados aqui. Isso aqui, estado atual. Esse aqui dentro, próximo estado. A combinação desse com esse, estado total. Beleza? Eu vou chamar de esses estados totais aqui, que estão marcados de verdinho, onde o próximo estado é igual ao estado atual, de estados estáveis. Por isso que é importante marcar eles, porque você sabe que eles são pontos de parada do circuito. Você sabe que se você mexer e o circuito andar para uma célulazinha que é instável, que não tem a bolinha, quer dizer que ele vai dali e vai sair para outro lugar. E ele vai ficar pingando até ele passar num lugar, até ele chegar num lugar que tem a bolinha. Na hora que ele chegar num lugar que tem a bolinha, ele para. E aí o que você vai fazer? Na hora que ele parar, entre aspas, você está autorizado a mudar a entrada de novo. Repara que não tem nada no circuito te proibindo de, enquanto ele está mexendo, enquanto ele está mudando de estado, você mudar as entradas. Tá? Mas na prática, essa mudança de estado é muito mais rápida do que a mudança nos sinais que a gente consegue botar nas entradas. Mesmo falando em gigahertz, terahertz. Tudo bem? Então é bem plausível essas hipóteses simplificadoras de análise aqui. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Tem que mudar de estado, porque você vai sair de uma coluna para outra. Aí, durante esse momento, se eu mudar as entradas, o computador só vai perceber depois que ele tiver no estado que ele queria estar. Não, ele vai perceber imediatamente. Mas o que eu estou falando aqui é que, na hora de analisar, você vai separar os dois efeitos. Você fala assim, eu estou lá num estado qualquer. Aí eu mudo de entradas. Mudar as entradas é andar nas colunas. É sair de uma coluna, na mesma linha, e ir para outra coluna. Tá? Por conta do jeito que está desenhada a tabela. Aí mudou. Aí, depois que você mudou de coluna, você vai ficar andando para cima e para baixo na mesma coluna, de acordo com a regra que ele está falando ali do próximo estado. O próximo estado é andar para cima e para baixo. E aí você vai terminar e falar assim, cheguei nesse lugar aqui. Aí depois você muda a entrada de novo. Porque eu estou falando aqui, a mudança de estado é mais rápida que a mudança de entradas. E de verdade, no mundo real é assim mesmo. Diga. Quando mudar as entradas. E quando mudar de estado. A próxima máquina que a gente vai fazer na aula que vem, ela tem mais estados e mais entradas. Então vai ficar mais visível os saltos que pode acontecer.
Porque aqui não tem clock. Aqui mudou as entradas, vai mudar de estado. Mudou qualquer uma das entradas, muda de estado. Hã? Não tem clock aqui. Não tem sincronia aqui. Mudou as entradas, ele precisa recalcular tudo. Todo mundo bem? Então, todo mundo entendeu a ideia da máquina assíncrona, isso aqui é a análise, a coisa toda. Tá? Na aula que vem, a gente vai fazer exemplos com vocês. E na terça-feira, mais exemplos. Beleza? De projeto, principalmente, que é a parte difícil. Bom descanso para vocês. Bom feriado amanhã. Até quinta.